Grande abraço para você que tá ligado aqui na Gol. O assunto é a Série C do Campeonato Brasileiro, versão 2024. Você vai deixando o seu like, se inscreva no nosso canal. Vamos botar a meta aí de 50 likes para esse vídeo. 12ª rodada, que foi iniciada nesse sábado. Jogos no domingo, jogos na segunda-feira para encerrar mais uma rodada. E depois dessa, vão sobrar apenas 7 rodadas para o fim da fase classificatória. Nesse sábado, Volta Redonda bateu o Ferroviário por 2-0. No Presidente Vargas, o Volta Redonda tem a melhor campanha como visitante no campeonato. Venceu mais uma vez, Ferroviário continua na parte de baixo da tabela. No Castelão de São Luís, outra vitória de visitante, a Ferroviária, que está invicta no campeonato, bateu o Sampaio por 2-0. Ferroviária chegou à sua 6ª vitória no campeonato, 6 vitórias e 6 empates. Não perde a Ferroviária de Araraquara, só a Ferroviária e Botafogo são as equipes invictas da Série C. No Frasqueirão, deu o CSA para cima do ABC, 2-0, terceira vitória seguida do CSA. Olho no time de Maceió que tá chegando, tá atropelando aí, 3 vitórias seguidas, 5 jogos sem perder, começa a pensar muito mais em G8 a essa altura, 2-0, com 2 gols do Thiago Marques, agora um dos principais artilheiros da terceira divisão. No Aníbal Toledo, na cidade de Aparecida de Goiânia, melhor pro Londrina, venceu e de uma maneira épica, uma virada na reta final com os gols do Daniel Amorim e do Gustavo França. Já nos acréscimos, os 2 gols a Aparecidense ganhava com o gol do Igor Torres até os acréscimos, permitiu a virada do Londrina, que vai muito bem dentro do G8, agora 5 jogos sem derrota, vitória por 2-1 na casa do adversário. A Aparecidense, que normalmente faz do seu estádio ali uma fortaleza, perdeu nos acréscimos para o Londrina. A rodada continua no domingo, 4h30 da tarde, Figueirense e Atlético. Em caso de vitória da equipe de São João del Rei, ela vai assumir a liderança, vai reassumir a liderança do campeonato. No Almeidão tem Tombense contra Náutico. Jogo muito importante para as duas equipes. O Náutico, se quiser brigar pelo G8, vai precisar começar a fazer ponto fora de casa, a fazer 3 pontos com mais frequência. E Tombense, para não ter risco de sair do G8, precisa também dos pontos, do resultado. No Batistão tem Confiança e Ipiranga de Erechim. Jogo bem importante também para o Ipiranga. Lembrando que o Ipiranga é o time que tem muitos jogos a menos, são 3 jogos a menos. E o Confiança vem de 4 derrotas seguidas, precisa reagir no campeonato. O jogo é lá no Batistão. Estádio Centenário, já estamos na segunda-feira, são 3 jogos às 8 da noite, tem Caxias contra Remo. Fundamental para as duas equipes também, o Caxias não vence há 6 jogos, aquela muleta de jogos a menos começa a passar, o Caxias só tem 2 jogos a menos do que a maioria das equipes, então essa desculpa começa a não valer muito, precisa vencer o jogo contra o Remo, e o Remo, por outro lado, também. São José e Floresta se enfrentam no Francisco Noveleto, como a gente já está corrigindo aí, jogo fundamental na briga contra o rebaixamento. Floresta está dentro da zona e o São José, o lanterna do campeonato, vem de 5 derrotas seguidas, precisa mudar essa história urgentemente. E também na segunda-feira, 8 horas, tem São Bernardo e Botafogo, duelo da parte de cima da tabela. Vamos falar dessa parte de cima e também do meio, da parte de baixo da classificação, que a gente vê a partir de agora. Volta Redonda na liderança, 26 pontos, mais uma vitória como visitante. Que campanha consistente do Voltaço. Liderando, segundo lugar, o Atlético tem 24, tem 2 jogos a menos que o Volta Redonda, na verdade 1 jogo a menos que o Volta Redonda, que é o dessa rodada. Ele já jogou o jogo atrasado dele contra o São José no meio da última semana e venceu, por isso assumiu a liderança e pode terminar esse fim de semana como primeiro colocado. Para isso basta vencer o Figueirense. Terceiro lugar, o Belo, 24 pontos, são 7 vitórias e 3 empates, um dos invictos do campeonato. Assim como o quarto colocado, a Ferroviária, 24 pontos, só que aí são 6 vitórias e 6 empates, é uma vitória a menos, por isso ela aparece na 4ª posição. Nós teremos aí um jogo entre São Bernardo e Botafogo, um confronto direto. Quinto colocado, o time do ABC Paulista, com 21 pontos, em caso de vitória vai ultrapassar o Belo. É uma boa oportunidade para o São Bernardo se colocar aí nessa briga pela primeira colocação na classificação geral. Sexto lugar, Londrina, 20 pontos, vitória fundamental para se consolidar no G8. Sétimo tá a Tombense com 18. Oitavo lugar, o Figueirense tem 17. Esses seriam os 8 que nesse momento se classificariam para a fase final da Série C, com os 2 quadrangulares semifinais, que de fato vão definir os 2 de cada grupo, de cada quadrangular, os 4 por fim que sobem para a Série B do Campeonato Brasileiro. Esses 8 nesse momento seriam Volta Redonda, Atlético, Botafogo, Ferroviária, São Bernardo, Londrina, Tombense e Figueirense nesse momento. Mas é bom destacar que o 9º colocado, o Ipiranga, com 16 pontos, tem 3 jogos a menos do que todo mundo. É esperar para ver aí o que o Ipiranga vai fazer com esses jogos a menos, porque as outras conterrâneas de Rio Grande do Sul, Caxias e São José, não estão aproveitando esses jogos a menos em relação às outras, não. Mas o Ipiranga tem um time que tem se mostrado superior aos seus companheiros de estado, então pode ser que ele aproveite bem melhor isso. A pontuação potencial
possível, a maior de todas, é de 25 pontos, né? Com 3 jogos a menos, então olho no Ipiranga. 10º lugar o CSA, 14, agora entrou de vez na briga pelo G8. Essa é a briga do CSA com 3 vitórias seguidas. 11º lugar o Remo, tem 13. 12º o ABC, perdeu em casa, tem 13. 13º lugar o Náutico, tá com 12. 14º lugar Ferroviário, tem 11. 15º Aparecidense, perdeu de virada nos acréscimos em casa, tem 10 pontos na 15ª posição e pode até entrar na zona do rebaixamento. 16º Sampaio tem 10, zona de rebaixamento. Floresta, 9 pontos. 18º lugar o Confiança, 8 pontos, vem de 4 derrotas seguidas. 19º lugar o Caxias com 6 pontos, tem 2 jogos a menos que a maioria das equipes, mas vem de 6 jogos sem vitória. Lanterna do campeonato é o São José, tem 4 pontos. São José, que vem de 5 derrotas em sequência, precisa mudar essa história, senão vai cair bem cedo do campeonato da Série C. Vamos aos principais artilheiros da terceira divisão. Jonatas, do Atlético, tem 8 gols marcados. Ao lado dele, o Ítalo Carvalho, que já foi negociado com o futebol da Coreia do Sul. Ele marcou 8 gols pelo Volta Redonda. Paulo Sérgio, do Náutico, tem 7 gols. Igor Bahia, do Tombense, tem 6. Luiz Felipe, do São Bernardo, também aparece com 6 gols. E fechando a lista, Thiago Marques, do CSA. Esse foi o resumo da Série C do Campeonato Brasileiro, 12ª rodada iniciada e vai ao longo de todo o fim de semana até segunda-feira. Deixa o seu like aí, se inscreva no nosso canal e um grande abraço, turma!